Você conhece os escritores brasileiros que faziam muito sucesso na década de 80 e que agora pouco se ouve falar deles, né? Se não, se você não conhece ou se você conhece e quer relembrar, fica comigo até o final do vídeo para entender um pouco mais sobre esse período da literatura brasileira que anda meio esquecido aí, né? Não se fala muito, e para a gente poder até comparar com outros períodos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Miriam Bevilacqua e você está no Biblion, que é o nosso canal de literatura. Antes de começarmos, eu já lhe peço que, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Todas essas coisas são muito importantes para a visibilidade do canal, principalmente um canal de literatura num país que lê tão pouco. Eu comecei a relembrar aqui um período da nossa literatura, como eu já disse antes, que anda meio esquecido. Já falei do livro que mais vendeu na década de 80, que foi Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Tem uma resenha desse livro aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. E vou fazendo então a relação de todos os livros que eu vou postando sobre a década de 80. E um grande nome daquela época foi do escritor mineiro Fernando Sabino. O Sabino, ele estava realmente na moda nos anos 80. Ele escrevia crônicas em vários dos mais importantes veículos de comunicação do país, né? E os seus romances eram lidos na faculdade, na escola, eram comentados, eram estudados. E depois o que aconteceu? Seus livros meio que deram uma parada, né? Eles não são tão festejados como foram. Eles deixaram de ter qualidade? Claro que não. Mas o interesse, se você estudar literatura como eu estudo, você vai perceber que o interesse da literatura sobre determinados escritores, ele é cíclico. Claro, não vou falar dos grandes escritores, um Shakespeare da vida, tá? Mas os escritores, mesmo os bons escritores, há esse interesse que acontece de tempos em tempos. O Fernando Sabino, para vocês terem uma ideia, ele foi contemporâneo da Clarice Lispector. A Clarice nasceu em 1920, o Fernando Sabino em 23, mas a Clarice, ela fez sucesso com seus romances como romancista bem antes do Sabino. Enquanto a Clarice morreu em 1977, a maior produção literária do Sabino é justamente das décadas posteriores, 80, 90 e ali o início dos anos 2000. E você vai me perguntar, né? Mas e talvez aquele que seja o livro mais famoso, O Encontro Marcado, que é da década de 50, porque ele é da década de 50. E aí eu vou dizer para vocês que O Encontro Marcado é uma exceção na trajetória do escritor. Por isso que eu sempre digo aqui no canal que para você dizer que você conhece um escritor, não basta você ler um livro, né? Para você entender a obra inteira, é preciso ler vários livros e de épocas diferentes. Por quê? Porque os escritores, eles amadurecem, né? Eles mudam a sua narrativa. Tem escritores que têm fases muito distintas, como um Machado de Assis ou um Jorge Amado, por exemplo. Então, de 56 a 79, um período de mais de 20 anos, Sabino não escreveu mais nenhum romance. Ficou só com O Encontro Marcado. E o que ele fez nesse período? Ele se dedicou às crônicas. É somente em 1979 que vai aparecer o seu segundo romance, que é este, o nosso de hoje, O Grande Mentecapto, né? Então, é o segundo romance. Enquanto O Encontro Marcado é muito autobiográfico e tem uma narrativa bem diferente, eu lhe peço que você veja o vídeo aqui no canal para compreender o que eu estou dizendo. O
Já o grande mentecapto, ele tem, do escritor, já tem uma maturidade maior, então já tem um certo distanciamento. É muito comum o primeiro romance ser mais autobiográfico, né? Eu não estou dizendo que é uma regra, mas é muito comum. Agora, esse distanciamento é total? Não, não é total. Mais uma vez, a história vai se passar em Minas Gerais, que é a terra do escritor, e o narrador do romance, ele é claramente um escritor. Então, por vezes, é o próprio Fernando Sabino que se deixa ali mostrar, né? Então, por isso que eu digo que o distanciamento não é total. Ele diz, esse narrador, que se propôs a narrar as aventuras do seu personagem principal, chamado Geraldo Viramundo. E quem é esse Viramundo? Viramundo é um apelido, porque o personagem é um andarilho, né? Ele fica passeando lá pelo estado de Minas Gerais, né? O seu nome verdadeiro é Geraldo Boaventura. E apesar de trazer essa boa sorte no nome, né, no sobrenome Boaventura, não foi bem assim que a vida do Geraldo transcorreu. Quando ele era criança, o Geraldo morava com seus pais e seus irmãos em uma cidadezinha do sertão de Minas Gerais, uma cidadezinha muito pequenininha, chamada Rio Acima. E a casa do Geraldo e o comércio ali do seu pai ficavam bem na beira da estrada de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, né? Então passava bem ali na porta de entrada da casa deles. Foi uma infância comum, como de tantas crianças pobres do interior do Brasil, né? Principalmente uma infância que era muito livre, tinha muita liberdade, como daquela época, né? Tem um trecho do livro que eu gosto muito, em que o Sabino ele vai relembrar tantas coisas que eram comuns nessa infância. Coisas como ter sarampo, catapora, sarna para se coçar, infância que amarrou lata vazia em rabo de gato, mesmo que hoje seja politicamente incorreto, caiu da árvore, se machucou, jogou futebol com bola de meia, né? Foi coroinha de igreja, fugiu de casa e apanhou, nadou no rio, contou estrelas no céu, assobiou, chupou cana, e aí vai, o trecho é longo, mas é bem interessante como ele lembra de todas essas coisas, né? É muito bom a gente ter esse contato. Claro que é uma infância de uma outra época, mas que então é uma delícia ou conhecer ou relembrar se alguém teve uma infância parecida. Entretanto, apesar de ser ali uma infância muito comum, um acontecimento modificou completamente a infância e a vida do Geraldo, né? Ele virou a chavinha para o outro lado, como eu costumo dizer, né? Às vezes a gente acompanha um personagem, aí acontece alguma coisa e o personagem muda, a chave muda, né? Qual é esse fato? O trem, ele não parava na cidade do Geraldo, mas a molecada adorava o trem, sabia exatamente a hora que ele passava e ficava ali perto da estrada de ferro, admirando o trem, né, para ver ele passar ali todo imponente, soltando fumaça. O Geraldo, ele não se conformava que o trem não parasse em Rio Acima, na sua cidade. E aí os irmãos falavam, não, mas ele não para porque não tem estação. Ele falava, como não tem estação? Tem uma casinha ali com o nome da cidade. Aí o outro irmão falava, não, mas ele não para porque não tem ninguém para tomar o trem. O Geraldo rebatia, como assim? Ele não tem ninguém porque todo mundo sabe que o trem não para, por isso não tem ninguém. Ou seja, toda a explicação que davam para ele não aceitava. E ele um dia chegou à conclusão, sozinho, que o trem só não parava na sua cidade porque o maquinista não queria. Ele se convenceu que o problema era o maquinista não queria parar, por isso que o trem não parava. Aí nesse dia ele propôs para a molecada, dizendo, né, ele propôs uma aposta dizendo que se ele, Geraldo, quisesse, o trem pararia.
Todo mundo, todos os amigos, os irmãos duvidaram dele e ainda lembraram o Geraldo que nem que se ele se deitasse em cima da linha do trem, o trem ia parar, pois os meninos todos ali já tinham visto um boi ser esquartejado pela locomotiva, justamente porque o boi estava ali no caminho, estava ali na linha do trem, em cima dos trilhos. Mas o Geraldo não se deu por vencido e apostou com todos eles que ia conseguir fazer parar o trem. E ali, lá no grande dia, né, lá foi toda a molecada para ver o que o Geraldo ia fazer, aliás, o que ele ia ter coragem de fazer para parar o trem. Claro que eu não vou lhe contar o que aconteceu, né? Porque senão perde a graça, é um spoiler, mas é esse acontecimento, nesse dia de tentar parar o trem, que altera completamente a vida do personagem. O Geraldo vai largar a casa, vai andar por toda Minas Gerais e é uma oportunidade então do escritor Fernando Sabino fazer uma grande imersão pelo seu próprio estado que ele conhece ali tão bem. Então são várias cidades mineiras em que a história vai transcorrendo, né? As situações que o personagem enfrenta que são completamente estapafúrdias. E isso, gente, é proposital. Já que o Viramundo, né, ele é o grande mentecapto, né, então ele tem alguma coisa de louco, né, mas também, como todo louco, às vezes ele tem uma sensatez que escapa às pessoas comuns, né. Então, lembrando sempre que mentecapto significa louco, então já é um alerta do autor que não quer esconder o jogo, né, e afirma que apenas ele, como narrador, ele apenas está contando o que de verdade aconteceu. Claro que é uma ficção, mas ele coloca como se fosse real. Em um trecho, esse narrador, que é um escritor, ele diz, abre aspas, limito-me a narrar-lhe os feitos e desfeitos, cão de fila que lhe segue fielmente os passos, ainda que estes me conduzam ao abismo da minha ruína literária. Então, às vezes ele acha que ele está escrevendo uma coisa que não vai ficar muito bom literariamente, as histórias do Viramundo. Aliás, essa é uma das características dessa narrativa e que lembra muito a de vários escritores que também foram cronistas como Sabino, né? E qual é essa característica? É a de conversar com o leitor durante o romance. Se você pegar Machado faz isso com muita frequência, né? Então, ele é um narrador, o Fernando Sabino, que inclusive reclama do trabalho de narrar, né? Em outro trecho do livro, que ele está reclamando, ele diz, abre aspas, espinhosa é a missão do escritor, mormente quando se empenha em fazer o levantamento da vida de personagem tão abstruso como o que veio a cruzar o meu já comprometido destino literário. Então, ele diz que é um trabalho difícil e ele já diz que o destino literário dele ali não é de grande sucesso. Vamos lembrar que abstruso significa uma pessoa confusa, uma pessoa difícil de compreender. E aí um pouco mais para frente, esse narrador, escritor, ainda completa, abre aspas novamente. E longe de mim a pretensão de, com isso, ingressar na prestigiosa corrente do realismo mágico tão em voga ultimamente. Ou seja, ele relata que sabe que está contando uma história meio fantástica, né? Mas imediatamente já diz que não quer seguir a moda, que ele não está fazendo isso para seguir a moda
que eram aparecendo ali na literatura do realismo fantástico daquela época, né? Sabino tem um estilo muito próprio de escrever, fazendo humor, né? Ainda durante o romance, ele faz várias referências a escritores mineiros, escritores reais, como por exemplo Pedro Nava ou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Essa mineirice, né, de lugares e pessoas domina completamente sua narrativa. A gente não tem nenhuma dúvida de que esse escritor é um escritor mineiro. O grande Mentecapto também ficou conhecido como Dom Quixote brasileiro. Ele se tornou filme na década de 80 e você ainda consegue assistir pela internet, você consegue ver o grande Mentecapto e eu acho que vale a pena. Para terminar, preste bastante atenção como Viramundo ele vai se transformando ao longo do livro. E ao final, uma coisa que eu vou pedir para você, tente descobrir quem é ou sempre foi o verdadeiro Viramundo. Quem é esse personagem que o Sabino está trazendo para nós, para a nossa história. Uma curiosidade sobre Fernando Sabino é que ele trocava muitas cartas com outros escritores, né? Essas cartas, elas são riquíssimas e elas estão reunidas em volumes. Ele fez essa reunião. Então, no volume chamado Cartas Perto do Coração, ele traz a correspondência dele com a Clarice Lispector. Num outro volume chamado Cartas na Mesa, ele traz a correspondência dele com os amigos Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino. E ainda tem mais um volume chamado Cartas a um Jovem Escritor, que são as cartas que ele trocou com Mário de Andrade. Então, quando a gente lê essas cartas, você não apenas conhece muito bem, passa a conhecer muito melhor, né, o próprio Fernando Sabino, mas também Clarice Lispector, Pedro Nava, Hélio Pellegrino, e Mário de Andrade e assim por diante. Então, leia gênero epistolar, é sempre muito, muito, muito interessante, tá? Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site eu publico crônicas às terças-feiras. Só não publico se for feriado ou se eu estiver com muita preguiça, né, gente? Todo cronista tem preguiça. Mas é interessante porque é minha visão de mundo. Se você quiser conhecer e comentar, eu vou gostar bastante. Até o próximo post.